Eu sou Cláudio Santos, membro da Academia de Ufologia Científica, Dr. Júlio Acosta Navarro. No programa anterior, nós apresentamos para você os principais fatos que marcaram a vida do professor Lúcio Valério Barbosa, que desde a infância se viu envolvido com os fenômenos ufológicos. Apresentamos a análise de importantes pesquisadores e também da nossa academia. Agora, convidamos você para assistir a segunda parte dessa pesquisa, onde eu e a professora e jornalista Rossi Castro, também membro da Laço, conversamos pessoalmente com o professor Lúcio e algumas outras testemunhas dos fatos anômalos que acontecem por lá até hoje. Acompanhe a gente. Bom, pessoal, aqui é o córrego Boa Sorte. Na verdade, é uma continuação do córrego Boa Sorte. E é nessa região aqui que, desde a infância, o Lúcio tem vivido uma série de fenômenos, de avistamentos. E eu estou aqui, do lado do Lúcio, e ele vai contar pra gente, assim, resumidamente, porque são muitos os fatos, muitos acontecimentos que marcaram a vida ufológica, os fenômenos que aconteceram na vida do Lúcio. Lúcio, a primeira coisa, vamos começar lá do princípio. Você tinha uma doença muito grave logo nos primeiros anos de vida. E aí aconteceu o primeiro fenômeno. Pode falar pra gente? Sim. Segundo minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, fui internado num hospital que se chama Sandu, em Campo Grande, chamava-se, não existe mais esse hospital. Fui tratado pelo médico da família e fiquei internado por um período de 2 anos. Não sabe qual é a doença? Não descobriram qual é a doença, não sabiam que doença era. E nesses 2 anos, o meu pai e minha mãe foi gastando tudo que tinha com a minha doença. Dos 2 anos internados, 6 meses em coma. Minha mãe já não suportava mais esse sofrimento, vivendo num corredor de hospital, faltando comida, alimentação. Aí numa tarde dessa, ela estava grávida já do 3º filho de 7 meses, uma situação difícil. Ela se ajoelhou aos pés da minha cama no hospital e disse: Senhor Jesus, com amor de mãe eu estou te dando meu filho. Se ele morrer, eu sei que ele está com você. E se ele se levantar dessa cama, eu vou cuidar dele para você. Nesse exato momento, segundo ela viu uma bola de luz dourada que entrou pela janela do hospital, entrou no meu peito, por alguns segundos, saiu e foi embora. Foi o primeiro fenômeno que aconteceu. Imediatamente, no mesmo instante, eu me levantei do coma, da cama do hospital, e saí andando todo entrevado, meio tortinho, no corredor do hospital. Encontrei meu pai e disse: eu quero um copo d'água. E isso passou a ser um milagre para os médicos e para a minha família. A partir daí a sua vida passa a ser recheada de fenômenos, de bolas de luz, de OVNIs. Como é que é isso? Daí a gente saiu do hospital, eu dei alta depois de 3 dias, fui para casa, a gente foi morar na fazenda de um parente e a gente passou a observar uma coisa, eu, minha família, que à noite, quando ia escurecendo, vinha 3 bolas do tamanho de bola de golfe, redonda de luz. Uma prata, uma lilás e uma dourada. Elas vinham chegando na casa, entrava no meu quarto e ficava sobre nossa cama. Todo mundo via, não precisava ser sensitivo, não precisava ser médio, nada. Qualquer pessoa que chegasse lá via, até o cachorrinho que morava lá via. Então era uma coisa física, uma coisa visível.
E eu perguntava para minha mãe, mãe, por que essas bolas de luz vêm no nosso quarto? Daí ela falou assim, meu filho, porque eu dormia eu e mais irmãos lá. Daí ela falou assim, eu dei você para Jesus e Jesus manda seus anjos para te cuidar. É católica. Ela era católica, fervorosa, tinha oratório no quarto para orar. Então eu me criei até uma certa idade, acreditando que aquelas bolinhas de luz que vinham à noite e iluminavam o meu quarto, eram os anjos de Cristo que vinham me cuidar. Essa era a crença minha até uma certa idade, até os 13 anos. Tem outras histórias aí no meio, por exemplo, a do lobo-guará. Ah, é. O lobo foi assim, nessa mesma fazenda, a minha mãe saía de uma fazenda de 2 quilômetros, ia numa outra, numa estrada funda, antiga, aquelas estradas que tem um canal no meio, ia numa fazenda lavar roupa. Foi ela, eu, meu irmão e um outro menininho de colo. De tarde, quando a gente vinha vindo para a fazenda que nós morávamos, num daqueles buracos da beira da estrada, saiu uma loba-guará, que estava de cria. E minha mãe, ela avançava porque ela estava defendendo a cria dela. E minha mãe achou que a loba ia atacar a gente, ia matar as crianças. E ela ficou desesperada, correndo, e corre para cá, e abraça um com o outro no colo, escondendo, e jogava a trouxa de roupa na loba. De repente a loba correu, saiu correndo, gritando, e entrou dentro do buraco, e ficou lá de longe, lá dentro do buraco com medo. Nós olhamos para cima, tinha 3 bolas de luz gigantes voando no céu, elas mergulhavam assim, uma entrelaçada na outra, e passavam uma pela outra, parecia 3 aviões, mas eram bolas de luz, maciça, bola de luz, voando e ficou voando. A família inteira viu. Todo mundo viu. Aí a minha mãe foi andando, nós fomos andando até 1 quilômetro mais ou menos, essas bolas de luz acompanhando a gente, fomos andando até a casa, chegou lá, o meu pai estava cortando lenha no quintal, que era uma fazenda. Minha mãe falou, Luísa, aquelas bolas de luz espantou a loba que ia pegar a gente, ela está em cima da gente. E o meu pai não gostava de falar sobre esse fenômeno, nem ver. Ele falou, entra para dentro, isso é coisa de Deus, não se mete com isso. E a minha mãe, meu pai entrou assustado para dentro e eu fiquei olhando. Elas deram uma rasante, as 3 assim, sumiu para o infinito. Então foi um dos segundos fenômenos, depois que saí do hospital, que aconteceu. O banho no... Isso já era numa outra fazenda, que é perto do Morro Canastrão, tudo no município de Cidrolândia. Fica a 60 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nós morávamos lá nessa fazenda, que era uma outra fazenda de um outro parente, e a minha mãe fez uma ramada, um pergolato de maracujá. Sim. Pôs uma mesa embaixo e uma gamela de madeira, aqueles coxos de madeira comprido. E à tarde ela enchia aquele coxo de água para as crianças tomar banho. E estava eu e o meu irmão Wilson, que é o segundo. Eu sou o mais velho, tem um e daí o terceiro. Era eu e o terceiro, que era Pititico, que é o mais velho. Eu tinha uns 7, 8 anos, sei lá. Tomando banho naquela gamela, as crianças ali, minha mãe varrendo no terreiro, cheio de galinha, de porco ali. Daí um pouco eu vi uma bolona de luz, mais ou menos, do tamanho de um carro popular. Vinha vindo voando baixinho, devagarzinho, veio no nosso rumo. Eu achei que ela ia passar por cima da ramada. Mas ela veio, entrou debaixo da ramada, entrou dentro da gamela d'água, jogou eu, o meu irmão e a água toda fora da gamela no terreiro e foi embora. Voando e desceu para baixo, assim, na furna da serra. Assim. E ela não deixou uma gota d'água dentro da gamela. Tem um episódio que a bola de luz chega a atingir sua mãe, não é isso? Esse foi nesse mesmo lugar. À noite veio uma bola de luz na cozinha que não era as 3 que costumava vir. Uma bolinha dourada pequena. Eu falei para a mãe, tem uma bola de luz diferente aqui, mãe. Ela pegou, me abraçou e saiu correndo comigo. E a nossa sala, que era a sala de fazenda, tinha pilhas de saca de arroz na sala. Era uma sala grande, gigante, estava lá. Minha mãe chegou e me jogou em cima da bolsa de arroz e debruçou em cima de mim como se ela soubesse que aquela luzinha ia me pegar. Ela me protegeu. Quando ela me protegeu, que ela debruçou em cima de mim, a bola de luz entrou nela, bateu nas costas dela e sumiu nela. E ela já levantou outra pessoa, a noite inteira. Falou em outras línguas, ninguém entendia nada. Outro idioma da nossa civilização ou idioma assim desconhecido? Não sei, eu não faço ideia. Ela falava em outras línguas. Uma língua que a gente não entendia, tudo meio... Aí o que acontece? Meu pai, muito religioso, católico, começou a orar a noite inteira, acendeu vela em volta dela e ela ali.
falando aquelas línguas, andava para lá, andava para cá. De manhã cedo, ela deu um chute assim e falou assim: queridos irmãos, estou me despedindo. Eu vim só para fazer uma cura e visitar vocês. Já estou indo embora. E minha mãe caiu sentada assim, meio desmaiada, e acordou. Isso aí ficou tudo bem. A gente pode chegar à conclusão, Lúcio, que independe do lugar que vocês moram, parece que as luzes acompanham. Não, onde eu vou, as luzes acompanham. Por exemplo, quando eu tinha 8 anos, nós morávamos numa outra chácara, tudo perto de Cidrolândia. Minha mãe lavava roupa numa mina d'água, uns 500 metros de casa, ela vinha com a trouxa de roupa na cabeça e nós crianças andando assim para chegar em casa. A gente morava na casa de madeira. Aí de repente ela pendurava vasilhas de alumínio assim nas paredes, começou a tremer a casa inteira. Tremia. Ela falou: meu filho, a terra está tremendo. Eu olhei para cima da casa e falei: mãe, olha, um puta de um disco voador em cima da casa. E a energia do disco, aquela trepidação dele, que balançava a casa. Entendeu? Daí ele fez um tchum, sumiu, parou de tremer, mas derrubou todas as panelas. Sua mãe também viu? Todo mundo viu, meus irmãos, minha mãe, isso é coisa que a gente via. Não é maionese, não, de falar: eu estou sentindo, esse negócio, essa coisa de estou sentindo uma nave aqui, tem uma nave, ninguém vê nada, isso não é coisa de confiável. Eu acho que tratando da ufologia, você tem que ver o objeto. Entendeu? Você tem que ver a luz, você tem que ver a nave, uma bola de luz, alguma coisa. Esse negócio é muito vago quando uma pessoa diz: ah, eu tenho uma nave, eu estou sentindo ela aqui. Mas isso pode ser, pode não ser. Porque para a ufologia, na ufologia, eles vêm mesmo, eles são pessoas igual a gente. Eles têm veículos igual a nós. Só que numa outra dimensão, numa outra tecnologia, numa outra realidade. Entendeu? Mas eles vêm e aparecem. E não aparece todo dia, não é para qualquer um. Vou falar em aparecer, parece que teve um episódio lá na infância do Homem-Sapo. Ah, verdade. Nessa mesma fazenda também. É uma beira de serra, inclusive é o complexo da Serra de Maracaju. Eu morava bem na borda dessa serra, só que 200 quilômetros daqui para lá, em Cidrolândia. Eu e meu irmão ia buscar água numa mina d'água, que ficava assim uns 100 metros de casa, tinha uma trilha no meio do capim, e ia buscar água. Nós íamos naquela trilha, eu e meu irmão, que é o segundo, é militar até do exército. Ele não acredita em nada dessas coisas, mas ele viu isso comigo. Isso ele não nega. O que aconteceu? Nós escutamos um barulho, vinha quebrando o capim, nós achamos que era um tamanduá, uma anta, um porco. Saiu um homem na trilha ali, de uma altura mais ou menos de 1,70 m, 1,60 m, com os bração compridos, os pés igual de sapo, a mão igual de sapo, a cabeça de sapo, mas com o rosto de gente, uns dentão pontudo assim, e o fio de barba era um cabelão grosso assim, vários cabelos grossos assim. E ele saiu andando assim, andava assim, olhou pra gente, ficou olhando, nós ficamos parados, 2 meninos parados. Ele olhou, mexeu, ele fazia tipo um gungunado, um negócio assim. E desceu, andando assim, tinha uma cerca que meu pai fez. Ele queria passar a cerca e não conseguia passar a cerca, ele trompava na cerca e caía, até que ele passou por baixo e entrou na floresta. Esse meu irmão é militar do exército, é vivo até hoje, e a única coisa que ele viu ao meu lado, que ele não faz a mínima ideia do que seja isso. Teve um momento, quando você entra em contato com aquele ser de luz que se apresentou como Aticar Cheran, foi antes de você ir para São Paulo ou depois? Foi antes. Antes? Foi o primeiro avistamento que eu tive na minha vida de uma nave. Foi o primeiro contato, que me surpreendeu muito, porque minha mãe falava para mim: Lúcio, quando você vê uma nave, você corre. Os discos voadores levam as pessoas. Então eu morria de medo de disco voador. Meu negócio era Jesus Cristo. Só que desde que eu me entendo por gente, desde quando saí do hospital, desde quando eu me entendi por gente, eu me sentia que eu não era uma pessoa desse mundo. Que eu estava na casa dos meus pais, mas parece que eu estava hospedado numa família. Eu tinha uma forte saudade de um lugar muito longe do alto. Eu sei que a minha família estava no alto, mas eu não sabia como voltar. E esse era um dos motivos que eu subia numa montanha que chama Morro Canastrão. Então 2, 3 vezes da semana eu ia passar a noite nessa montanha. Eu gostava muito das noites de lua. E aí numa dessas noites, quando eu tinha 13 anos, eu estava sobre a montanha, aquelas luzinhas que iam no quarto, elas não ficavam ali no quarto, elas iam atrás de mim na montanha. Eu me acostumei a conviver com isso.
Depois que eu tive esse primeiro contato, essas luzinhas desapareceram. Entendeu? Aí eu estou na montanha, na pedra da montanha, olho para o céu, vejo uma estrela que fez um zigue-zague. Lá no infinito, no meio das outras estrelas. Aí eu baixei a cabeça, olhar, ela vinha caindo. Velozmente, rápido e crescendo. Quando ela chegou muito perto, gigante, imensa, uma bola de luz dourada, eu falei, eu vou morrer, porque vai cair em cima de mim. Foi o que eu pensei, vou morrer. Ela veio, acho que ela ficou uns 20, 40 metros, 30 metros no máximo, sobre mim. E parou em silêncio, não fez um barulho. Aí eu fiquei olhando aquilo, ela foi apagando aquele fogo, aquela luz, e imediatamente eu vi um disco voador gigante, maior que um estádio de futebol. Sobre a montanha, a maior parte para lá, uma aba em cima de mim, ele balançava um pouco e brilhava com a luz da lua. Então eu pensei naquele momento, com 13 aninhos de idade, vou embora. O disco voador leva as pessoas, eu falei, vou embora, eu não vou ver mais minha família aqui na Terra. Aí eu vi que estava em silêncio, abriu uma portinha bem no meio e desceu um facho de luz prata que clareava o chão, que havia formiguinha andando sobre a montanha. Aí em seguida desceu um facho de luz dourada e logo desceu uns brilhos como purpurina e começou a tocar uma música orquestrada que só pode ter sido Deus que fez aquilo, de tanto amor que aquela música me passava. E foi me enchendo de amor e tocando a música, me enchendo de amor até que eu vi que eu ia explodir em milhões de pedaços. Quando eu senti que eu ia explodir em milhões de pedaços de tanta emoção de amor, eu me vi flutuando, eu devo ter saído do meu corpo, e fui flutuando no espaço de braços abertos e vi uma bola azul longe. Fui me aproximando dessa bola azul, fui me aproximando e era a Terra. E pela primeira vez na minha vida, eu conheci prédios, mares, tudo, porque eu morava no sítio e nunca tinha visto prédio, não conhecia uma casa em cima da outra. E vi tudo o que ia acontecer com o planeta. Tudo. Rachaduras no solo que engolia cidades, ondas que engolia a cidade inteira, doenças, assolações, vento que batia nas folhas e secava, batia na pele dos homens e secava, guerra e tudo o que podia acontecer com a Terra. Depois que eu vi tudo isso, eu estava sentado em cima da montanha. Aí eu peguei um capinzinho, quebrei, olhei a nave parada, só não estava mais a música, nem a luz dourada, nem os brilhos. Só estava a luz prata. Eu vi um homem descendo, flutuando, levitando sobre o facho de luz prata. Ele tinha os pés descalços, ele estava descalço, a pele branca como leite, o cabelo repartido ao meio até o ombro, os olhos claros, um manto branco, até a manga até o punho e duas listas douradas na frente. Ele olhou para mim, os olhos dele transpassou uma paz profunda. Ele não tocou o solo, ficou levitando. Aí, aquela emoção de paz que ele me passou, e eu pensei, estou diante do Mestre Jesus, que era a coisa que eu mais queria encontrar o Cristo. Aí ele falou em voz verbal, em português, oral, que ressoou na montanha inteira. Eu não sou Jesus, eu sou um querubim enviado por Sananda. O meu nome me conheceram no passado como Arcanjo Miguel, e na época do arrebatamento dos escolhidos me conhecerão como Astar Sheran, o comandante de milhões de naves que virá resgatar os escolhidos. Você teve toda essa visão, você teve esse encontro porque você faz parte, você só está nessa terra por essa missão, você faz parte dessa missão. A partir daqui, deste momento, você vai desenvolver alguns dons. Você vai se comunicar com seres igual a você que moram em outras galáxias. Eles virão para te repassar informações úteis a você. Como se comportar, como agir. E você vai conversar com os mortos, com finalidade de orientar eles. E você vai desenvolver alguns dons de telepatia e outros dons. Mas você não vai poder falar para as pessoas quando você fizer qualquer coisa nessa área. Ou de cura, ou de orientação espiritual, de qualquer natureza do fenômeno, você não pode revelar às pessoas o que você viu sobre as pessoas ou em que forma você ajudou elas. Você só pode falar, só é permitido falar quando for para evitar um desencarne e uma morte de uma pessoa. Tem várias coisas que eu quero abordar aí.
você realmente passou a mudar o seu comportamento, o seu nível de consciência após esse encontro? Eu fiquei parado, ele terminou de falar, ele se elevou para dentro da nave e deu um relâmpago e sumiu a nave. Eu fiquei parado ali, esperei amanhecer o dia, já eram as 10 e pouco da noite. Eu cheguei em casa no outro dia, o meu pai estava saindo para ir buscar pão na cidade, para a gente comer, tomar com chá de folha de laranjeira. Quando ele saiu, que ele entrou de bicicleta numa estradinha assim, eu fiquei olhando ele e comecei a ouvir os pensamentos dele como palavra na minha cabeça. E isso me chocou, me deixou surpreso, porque nunca tinha acontecido isso comigo. E ele falava com Deus, para Deus nunca deixar faltar o pão de cada dia para os filhos dele, para nunca tirar a família dele, que era a única coisa que ele tinha. E isso me emocionou muito pela primeira vez, que foi a primeira coisa que eu vi. Porque eu não imaginava que meu pai era uma pessoa tão amada, tão amorosa com a gente. E que se preocupava tanto com a gente. Foi uma coisa muito poderosa. E no mesmo dia eu tive uma segunda visão, que foi à noite. Quando minha mãe, eu dormia, os irmãos dormiam tudo numa cama só, 7 irmãos numa cama só. Minha mãe nesse quarto e nós no quarto da esquerda. E minha mãe no quarto dela, ela tinha um oratório. Toda noite ela ajoelhava e fazia oração. Aí quando ela se ajoelhou, que nós todos fomos deitar, eu da minha cama eu comecei a ouvir o pensamento da minha mãe no oratório quando ela estava orando, falando com Nossa Senhora, com a mãe de Jesus. E ela pedia para Nossa Senhora abençoar, proteger a família dela, cuidar dos filhos dela. E foi outra coisa incrível, assim, que me aconteceu, que foi duro de suportar. Porque eu tinha 13 anos e essas coisas começaram a acontecer e eu não tinha com quem me abrir. Nem com a minha própria mãe eu não conseguia me abrir. Tanto é que no dia que eu cheguei do mato, da serra, da montanha, nesse dia, minha mãe olhou para o meu olho e falou: você está diferente, o que aconteceu com você? Nada, mãe, não aconteceu nada, aconteceu sim. Alguma coisa aconteceu lá na serra que você está diferente. Ela percebeu. Então nesse dia eu teve esses dois fenômenos. E daí por diante, passou a ser comum, por exemplo, eu estar no meu quarto, deslocar e ir até onde eu tenho um amigo meu. Eu ia lá. Eu não sabia muito como era isso. Pensamento. Não, eu ia lá, eu me via lá. Mas o meu corpo ficava na cama. Mas eu ia lá e me via. E eu olhava o jeito que era a cama, o jeito que era a sala, o que a pessoa comia, via a cor da roupa da pessoa, o detalhe da casa, e depois eu falava para a pessoa e a pessoa ficava horrorizada comigo. Para me chamar de bruxo. Eu fazia muito com namoradinha quando era mais novo. Falava: nossa, onde você comeu? Tem uma pessoa assim. É meu pai, é minha mãe, eu nunca vim na casa dela. Eu perdi muitas namoradas com isso. Porque ela ficava com medo, ela falava: o cara é bruxo, o cara sabe o que eu estou fazendo. Então isso eu tive que aprender a conviver. Mas o mais difícil de tudo não é ter um contato com a nave, falar com o ET, porque eu sabia que aquela nave, aquele ser, foi avisado para mim, é como se eu fosse preparado para aquele encontro. Eu sabia que ela vinha me passar informação, que a criatura que saía daquela nave, como uma pessoa, na forma humana, ela viria falar comigo. Eu já fui avisado. Mas quando eu encontrava um desencarnado, porque eu não vejo um desencarnado em fumacinha, eu vejo do jeito que ele morreu, em carne e osso. Às vezes eu até me confundo, acho que está vivo ou morto. Entendeu? Morte não existe. Então, a morte é um outro conceito. A morte é outro conceito. Passagem de estágio. É um estágio. A morte é um passagem de estágio. Você está num corpo, numa matéria emprestada. Aqui é um estágio, uma leve passagem aqui. Entendeu? É uma lástima que a humanidade inteira não tenha consciência disso. O mundo seria melhor. Então o que acontece? Então daí o mais difícil de tudo que foi para me conviver é ver um morto, um espírito desencarnado e ter que me comunicar com ele. Mas eu só não me comunico, eu sinto que ele sente. Então eu não sofro só as emoções minhas, eu sofro as emoções de quem eu encontro. E até as pessoas encarnadas. Às vezes vem gente aqui no sítio que eu recebo, que é o lugar de eu receber as pessoas, meus leitores e pessoas que me conhecem. Se tiver uma pessoa com um câncer que está doendo, eu sinto a dor dela. Mesmo que eu queira ou não queira, isso é involuntário. A partir desse dia, todos os fenômenos que foram acontecendo comigo, eu não tenho domínio sobre ele. Se eu te falar que eu vou ver alguma coisa com uma pessoa, ou curar alguém, é mentira, eu não sei o que vai acontecer. Acontece na hora. Eu também não sou dono desses fenômenos. Isso acontece na hora. Vamos voltar um pouquinho na questão lá do fim do mundo e tal, né? Você fala de arrebatamento, isso remete a uma ideia religiosa.
E parece que não é bem assim, na verdade, não é, Lúcio? Ó, primeiro que o contato que eu tive com o comandante Astar, aos 13 anos, ele deixou claro que no passado conheceram ele como Arcanjo Miguel. Isso já dá o tom religioso, porque é um ser divino, entendeu? Que no futuro iriam conhecer ele como um comandante de naves, porque o veículo, porque a pessoa pensa que o arrebatamento vai ser sempre voando para o céu, e não é isso. Vão ser transportados em naves especiais, para um outro mundo igual à Terra, com água, com fruto, com vegetação, só que é um mundo mais perfeito, mais puro. As pessoas não querem acreditar, mas em breve os cientistas vão descobrir mundos com vida. Isso é questão de tempo. O que eu estou falando aqui não precisa ninguém acreditar em mim. A ciência vai provar isso. O tempo de vida na Terra vai ser provado. Então o que acontece? Essas coisas é muito relativa, mas a nave ela vem, o comandante Astar vem para arrebatar as pessoas escolhidas. Quem que é as pessoas escolhidas? São pessoas que abandonaram os egos, que abandonaram o comportamento errôneo, a maldade, o mau caratismo e decidiram viver uma vida correta, uma vida de amor, uma vida de respeito ao próximo, de respeito à natureza, de respeito ao planeta e todas as coisas existentes. Então, na verdade, é assim, nós estamos numa fase de transição, já existe essa preparação, alguns ficam aqui, outros vão para outro local. Na fase na verdade, o apocalipse já está acontecendo em alguns pontos da Terra, do nosso planeta. Mas assim, o apocalipse ele tem várias fases. Ele vem acontecendo num determinado ponto da Terra, no determinado ponto da Terra. Para onde acontece uma tsunami é um apocalipse. Morre todo mundo, desencarna todo mundo, é o caos. Só que nós não estamos lá para sentir isso, para ver. Mas, por exemplo, existe hoje o caos psicológico. É a grande assolação da Terra. A humanidade não percebe que está todo mundo enlouquecendo, num bom sentido. Por quê? Estão ficando mais sensíveis, estão sendo chamados, estão sendo tocados, estão sendo despertados para uma questão divina na Terra. Para um sentimento mais grandioso, em termos de amor a tudo. Então o que acontece? Essa mudança já está sendo feita, esse despertar está acontecendo. Porque é a era da Terra, a Terra tem a idade dela, até de suporte de quantidade de gente sobre o globo terrestre. Então ela está num ciclo que essa transformação acontece na Terra, já aconteceu em outras épocas. Nós estamos chegando nela e a humanidade está sendo chamada, está sendo bem claro o que é o mal e o que é o bem aos olhos das pessoas. Por exemplo, os picaretas, os embosteiros, pessoas que gostam de enganar as outras, ludibriar por dinheiro, elas não vão conseguir mais fazer isso. Porque qualquer pessoa simples vai identificar que aquela pessoa está enganando os outros. Então, quando se trata de coisas divinas, de princípio do amor divino, nós temos que ser sérios. Nós temos que respeitar a evolução de cada um e o respeito ao próximo. Você já se viu dentro de uma nave? Já. Como é que é? A primeira vez que eu entrei numa nave, eu entrei com os ETs baixinhos, que a turma chama de Greys, fala que é do mal. Eu nunca vi ET do mal. Eles são cientistas que vêm com a finalidade de ajudar as pessoas na Terra e o planeta Terra. Então o que acontece? Ele me convidou para entrar na nave, foi ali naquele platô ali onde a gente faz vigília. O disco pousou, não era um disco grande, devia ter uns 8 metros de diâmetro. Desceu um ET e outro ficou lá dentro. Abriu uma janelinha, desceu uma portinha branca, era tudo branco. Era tipo um metal com cetim, o material. Aí ele me convidou para entrar, eles falam pela mente, não verbalmente. Para entrar, eu entrei, tinha no canto do disco, lá dentro, um teclado com uns botões grandes. E aquele que estava lá dentro ficava naquele teclado lá. Do lado de cá tinha uma maca com um senhor de cabelo grisalho de uns 40 e poucos anos. Cacheado, meio cacheado o cabelo dele. Tinha 2 espumas brancas no nariz. E no outro lado tinha uma menina loirinha, de uns 8 ou 9 anos, com 2 espumas brancas no nariz. E aquilo me chamou a atenção. Mas eu curioso, porque era
era a primeira vez que eu entrava numa nave, eu olhei para ver se tinha parafuso, emenda, e parecia que não tinha emenda a nave, não tinha nenhum tipo de... era tudo inteiriço. Não tinha costura, não tinha parafusado, não tinha nada, era uma coisa inteiriça, tipo um metal branco com cetim. Aí eu tive a curiosidade de perguntar para eles o que aquelas pessoas estavam fazendo. Ele falou, essas pessoas estão sendo preparadas para ter um contato de ligação energética com você e outros que estão na Terra. Porque a energia de vocês, quando vocês pensam em conjunto, ajuda a humanidade a se evoluir. Então esse era o objetivo. Eu falei, mas elas sabem que elas estão aqui? Não. Elas estão sonhando, isso é um sonho para elas. Entendeu? Então foi essa a minha primeira vez que eles me mostraram para me conhecer e saber o que acontece, o que eles fazem. Mas esteve já em outras vezes em Reginaldo? Já estive, eu relato em alguns livros meus. Porque essa questão de você falar, eu estive dentro de uma nave, eu viajei numa nave, parece loucura aos olhos da humanidade. Entendeu? Então é muito surreal, é muito fora da realidade das pessoas. Então geralmente quando uma pessoa vê eu falando, eu entrei numa nave, vai falar, já cai a descrédito. Fala, não, parei aí, entendeu? Porque até você ver um ET parado no mato, a pessoa ainda pode ter parecido para ele, mas as pessoas são muito descrentes. Então levar essa imagem, essa mensagem para o mundo, eu exponho minha vida, eu exponho a vida dos meus filhos, que eu tenho 5 filhos, minha mulher, minha família, ao ridículo, aos olhos de muitas pessoas. Mas o que me moveu a vir para a televisão, para qualquer lugar, falar que eu entrei na nave, que eu vi um ET, que eu falei com ele? Porque é como ver vocês. Para mim não tem diferença nenhuma um ser de outro planeta com as pessoas aqui da Terra. A diferença que existe é que eles estão 2 milhões de anos na nossa frente, tecnologicamente e espiritualmente mais avançados. A tipologia deles é idêntica? Você vê sempre, não, eu vi poucos tipos que vieram com mensagens específicas sobre o planeta e sobre a humanidade. Mas eu vi 2 que era branco, alto, lindos, belos, 2 homens, como pessoas, cabelo louro, e eram muito divinos. Vi uma moça morena, humana, na forma humana também, que está no meu 3º livro, que é Angelina, que era uma pessoa humana aos meus olhos, mas depois que eu fui ver que ela era uma pessoa que morava em outro planeta. E vi os baixinhos, que tem uns pratas e tem uns meio esverdeados. Esse você encontrou em São Paulo, inclusive? É a primeira vez. E no Largo da Paissandu. Deixou marca na mão até hoje, Lúcio? Deixou, tem 2 marcas. Então, quando eles colocaram a mão sobre minha mão. Eu não percebi na hora, mas no outro dia eu fui olhar, tinha 2 bolhas igual queimado de cigarro. Ali na Avenida Paissandu? É, no largo ali na Paissandu. É perto de uma casa lotérica. E aí, o outro modelo é uns altos, magrinhos, com a saliência atrás, outros do lado. Eles se intitulam para mim cientistas, que cuidam da genética humana na Terra e da humanidade. E outros falam que estão cuidando do equilíbrio do globo terrestre, para que a Terra se cumpra o seu ciclo. Por falar em ciclo, aqui é um lugar quase que um santuário. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, queria que você comentasse, é o fato de, quando veio para essa comunidade, ter ouvido alguns relatos de quilombolas dizendo que viram a olhos nus a abdução de pessoas, é isso? Não, o que os quilombolas falaram para mim, eles têm até documentado em um documentário que está no YouTube, que é UFOs no Pantanal. Depoimentos deles, falando que viram objeto voando, passando, indo para lá e para cá, o movimento desses objetos. É isso que os quilombolas viam. E a questão de abdução de pessoas, não. Sumiram 3 pessoas da comunidade depois que eu vim para cá. Eu cheguei aqui em 1983 e ninguém sabe o que aconteceu. Eles são exímios rastreadores e eles não acharam o sumiço dessas pessoas daqui, membro da comunidade. Sumiu, desapareceu. E um rapaz que morava em cima, um expedicionário da guerra, que parecia muito o Sméagol do Senhor dos Anéis, ficava lá em cima da serra, morando, ele falou para mim que estava esperando eles. Daí uns 6 meses ele desapareceu também, sumiu. Mas assim,
Eu não posso afirmar para as pessoas se abduziu, se foi uma onça que comeu, mas eles desapareceram. Aqui tem vários locais que chamam a atenção. Por exemplo, cavernas com indicações arqueológicas. Aqui tem cavernas que eram dos índios. Manuscritos de índio, desenho, eles retratavam o que eles viam no dia a dia. Isso é um tipo de caverna. Mas eu descobri aqui uma caverna e, segundo os extraterrestres, esses seres amigos nossos, ela tem registro arcástico da humanidade, de toda a biologia, de tudo, e que será uma grande revelação para a Terra. Me falaram que vai surgir 2 pessoas que vão estar aptas a entrar nessa caverna e mostrar isso para o mundo, para a ciência. Acontece que, quando eu publiquei num livro que eu tinha achado essa caverna e saí na televisão, muita gente me segue para tentar achar essa caverna achando que tem ouro lá dentro. E o ouro que está lá não é isso, o ouro é informações científicas. Então, lá tem registros, e você acha também várias formas, né? Pedra. Lá eu retirei algumas peças de pedra em forma de discoide. E está aprovado que não foi feito pela mão do homem. O professor Dr. Gilson Martins, da Universidade Federal, analisou isso perante emissoras de TV e tudo, ao vivo, e falou que não foi feito pela mão do homem, que são interessantes, mas não são feitos pela mão do homem. Dentro dessa caverna tem disco de pedra, que tem até janelinha, que pesa 2 toneladas. Num dos salões tem vários discos. Tem triângulo, tem dentro do salão 32 banquinhos de pedra dispostos, que deveriam ser para reunião, para alguma coisa. E no último salão tem placas de pedra, igual folha de livro, fino. Em cima tem um olho, por exemplo, embaixo escrito, tudo em risquinho, que eu não sei que idioma que é. É nessa caverna que a gente ainda não pode ir. Não tem como revelar agora, porque está numa propriedade particular, entendeu? E aí o que acontece? Se o dono da fazenda descobre que tem dentro dessa propriedade dele isso, ele vai vender tudo isso, ele vai acabar com isso, vai fazer dinheiro com isso. Então o que eles falaram? Alguém vai comprar essa fazenda e aí você vai poder usufruir e mostrar isso para a humanidade. Então eu sei que eu tenho que fazer isso antes de eu ir embora. Entendeu? Aquele local que você costumava conversar nessa terrestre, parece que as pedras são lapidadas, também é um pouquinho de difícil acesso, é outro ponto. É uma outra cachoeira, uma cachoeira de queda de 30 metros, onde tem vários degraus lapidados, que eu tive um encontro com Astar Sheran, com o comandante Astar. Mas é estranhamente lapidado. É lapidado e o arqueólogo também analisou. E não corrói com a queda de 30 metros de água caindo sobre ela, porque ela criou um limo sobre essa pedra que a água bate no limo e desliza. Entendeu? Então lá é um santuário também numa propriedade particular, porque esses mistérios daqui dessa região, ele não está só na minha propriedade, que é uma pequena propriedade. Ele está dentro de uma bacia gigante de chapadas. Então é uma bacia e dentro dessa bacia tem várias fazendas, várias pessoas. O que os extraterrestres passam para você? Que esse é o local chave? Que eu vim para cá. Não, eu vim para cá trazido por eles. Entendeu? Eu nem sabia, eu achei que era na África. E aí eu vim por acaso aqui e descobri que era aqui, que não era na África que eu ia. Aqui eu fundei escola, lecionei 9 anos na escola que eu fundei. Eu alfabetizei pessoas que estavam aqui desde 1890, 2 anos após a abolição da escravatura, eles chegaram aqui e não tinha tido um dia de aula. Eu alfabetizei essas pessoas, carregando o caderno 40 quilômetros no ombro, e me esforcei para poder dar a leitura, para eles pelo menos ler a Bíblia, abrir uma janela na vida deles, socialmente. Então o que acontece? Mas aqui nesse lugar, é o lugar que eu vim para ser preparado espiritualmente e com contato com esses seres que vêm de outra dimensão. O que representa esse lugar na Terra? Esse lugar é um ponto da Terra, em que vai abrigar muita gente no momento do caos no planeta. Além disso, ele tem função, ele tem pontos de energia que foi construído por esses extraterrestres, porque aqui habitou, no passado, índios gigantes que tinham contato com esses extraterrestres, eles foram levados, foi embora. E os ETs construíram pontos de energia onde dá passagem
para seres de luz, seres extraterrestres, Portais. é tipo portais, que chamam de portais, vir curar as pessoas. Então aqui nesse local, quando eu recebo as pessoas, eu não recebo as pessoas só para ver a natureza. Eu sei que aqui tem uma cura, cura mental, cura espiritual, cura física. Tem gente que chega aqui e vomita 3 dias, outro dorme 3 dias, outro tem reação inversa, e é normal isso. Então aqui na verdade é um hospital em que cura as pessoas. É uma preparação para as pessoas. Você inclusive registrou em fotos, né, Lúcio? Alguns OVNIs. Eu cheguei a tirar umas fotos. Por exemplo, saiu no SBT Repórter, uma foto que eu tirei sobre a montanha de um disco voando. Aí foi avaliado, analisado pelo Instituto, pelo INPE, que é o doutor engenheiro Ricardo Varela, que analisou no SBT Repórter, do SBT, e ele falou, essa foto não é montagem, ela é autêntica. Só nós não podemos afirmar que é um disco voador. Mas você olhando a foto, você vê que é uma nave, é um formato de um disco. É que a ciência ela tem que ter respaldo para dizer, ela não é. Mas que a foto não era, montagem não era. Então quando eu chego e falo, eu mostro uma foto para a pessoa, eu falo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não sou muito de ficar prometendo que vai ver nave, que eu vou mostrar nave, porque isso não está no meu poder. No seu caso, eles não marcam o horário, Não, o local, eu data. sinto quando eles vão ver. Sempre. E as pessoas que vêm aqui, quando elas veem, eu fico feliz, porque é um privilégio delas. Porque o meu trabalho é preparar a emoção das pessoas, o coração das pessoas, a transformação espiritual e emocional dentro delas, para que elas possam aumentar a vibração delas, entendeu? A sintonia com o divino, com o amor, e poder estar numa vibração plena de comunicação com esses seres. Despertar de consciência. Nas Isso. fotos também eu tenho visto que não aparecem só OVNIs, aparecem energias também, né? É porque nós somos envoltos de energia, de muita energia. Por exemplo, as naves, quando elas estão paradas no céu, camufladas, ou pousam na montanha, elas mandam uns objetos redondos, que é tipo uma bola de luz, entendeu? E é uma sonda, é um computador, que vem e fotografa a pessoa, mede a temperatura do sangue, a emoção, a vibração do mal e do bem dentro dela, entendeu? Não é uma coisa invasiva, porque não invade ninguém, e eles não assustam ninguém, eles ficam longe, é apenas uma observação. Porém, tem vários casos aqui de avistamento físico de extraterrestre. Tem, claro. Minha filha, aos 37 anos, viu um ET sentado no murinho. Agora, esses diazinhos, 2 rapazes de 17 anos viu 2 ET, saiu correndo. Isso tem muitos relatos aqui, entendeu? Mas não é eu que faço eles aparecer. Eles vêm quando eles devem vir e quando eles bem entendem a hora de vir. Porque se trata de civilização muito mais avançada que nós. E nós não temos esse poder de marcar ou doutrinar eles a vir aqui na hora que a gente quer. Nós somos pequenos diante da evolução deles. Para a gente encerrar, Lúcio, vamos voltar para aquela hora do resgate. Você tem todo um trabalho com plantas aqui, você conhece detalhadamente a origem de algumas plantas, a propriedade de cada uma delas, e diz que inclusive elas podem ajudar a humanidade no futuro. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho é um apanhado da minha vida com meu avô, com meu pai. Eu morei próximo à aldeia de índio muitos anos, aprendi com os pajés, aprendi com os senhores quilombolas mais antigos, e também muitas coisas eu captei e detectei pela energia da planta que ela era um medicamento. Então eu sou um perito em floresta, da minha floresta. Eu sou um mateiro, sertanista, que vou e entro dentro da floresta e me sinto em casa. A minha casa é a floresta. Então para cada doença eu tenho um remédio natural. Entendeu? Para desentupir veia, para coluna, para infecção urinária, para úlcera, gastrite. Eu sei o medicamento e sei a dosagem que pode tomar, se é chá, se é infusão e como é. Eu não faço extrato, porque eu não sou um fitoterapeuta. Eu tenho o meu conhecimento de energia espiritual e de ancestralidade dos meus parentes e dos índios. Para finalizar, qual é a mensagem e o objetivo dos extraterrestres em contato conosco?
O objetivo deles sempre foi e sempre será ajudar o planeta Terra no seu equilíbrio, ajudar a humanidade na sua evolução. Embora essa humanidade não acredite neles, não conheça eles, não tenha a mínima noção do objetivo deles. A vã filosofia supõe que eles são maus, que eles são bons, que eles vêm aqui, que eles querem invadir a Terra. Tem filme de várias formas falando isso, falando aquilo, mas o fato é que eles sempre estiveram na Terra, eles vão estar sempre na Terra e eles fazem parte de uma ajuda mútua na Terra, não só na vida humana, mas em todo o equilíbrio do planeta. Eles são seres que ajudaram na construção da Terra. Eles fazem parte dessa construção. Somos um laboratório deles? A Terra é um laboratório, não digo deles, mas de um fundamento maior de Deus. Vamos chamar de Deus. Deus não é uma única pessoa. Deus é um conjunto de pessoas amando, de mentes cheias de amor. Onde você ama, onde uma pessoa está cheia de amor, Deus já está ali naquela pessoa. O Cristo já está ali, que é um ser cósmico que veio e que deixou bem claro: vós sois dessa terra, mas eu não. Eu pertenço a outro mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. E as pessoas interpretam isso como queira. Mas então o que acontece? A Terra sempre esteve sendo visitada por seres de outras galáxias. O homem é que não acredita. E até o nosso dia de hoje. Por exemplo, os 12 apóstolos de Cristo estão encarnados na Terra e não estão dentro da igreja. Os ETs, tem muitos ETs extraterrestres aqui em forma humana. E ninguém percebe, porque eles não têm a necessidade de falar eu sou um ET. Aquele que fala eu sou um ET, não é ET. A luz não precisa se apresentar. As trevas que faz força para se apresentar. Quem é, não precisa falar que é. Nada. Esse córrego aqui é um córrego que nasce no pé da montanha. E o nome dele é Córrego Boa Sorte, que deu origem à comunidade, o nome da comunidade Boa Sorte, que é uma comunidade quilombola. Mas assim, aqui entre alguns fatos importantes que aconteceram aqui, foi a do meu caseiro, que ele veio com a mulher e as filhas para assistir TV aqui em casa. Ele mora aqui pertinho. E quando ele ia voltando lá por volta das 10, 11 horas da noite, uma bola de luz azul saiu dali, daquelas pedras, e veio para cima deles. E eles correram desesperados, em pânico, porque ele não sabia o que era, e foi achar um ou outro, foi se encontrar muito mais tarde depois. Esse é um dos fatos assim interessantes que aconteceram aqui. Você mesmo já viu bolas de luz aqui? Já. Aqui eu já vi várias. Mas quando eu vim para cá com a minha esposa, a gente estava aqui, não tinha nem banheiro, a gente tomava banho no riacho, à noite. Aí à noite nós aqui tomamos banho, ficamos olhando o céu. Ela falou bem que poderia aparecer uma nave. E eu vi uma bola de luz gigante no céu, imensa, e eu falei para ela assim: e aquela estrelona? Ela falou: nossa, que tamanho de estrela que é? Gigante, parece uma nave. Daí eu falei: ela vai andar e vai aumentar. Estava no infinito, no firmamento, lá no meio das estrelas. Aí ela andou e aumentou 3 vezes e apagou. Aí ela perguntou para mim: o que é isso? Eu falei: é só para você saber que existe esses fenômenos aqui. André, é verdade que você também viu uma bola de luz? Vi. E como é que era? Era azul, né? Parecia uma lua cheia, bem grandona. E você saiu correndo? Eu saí. Não faz ideia do que era? Ah, mas a gente não sabia direito o que era, não. As outras pessoas que estavam com você também viram? Viu minha mãe e minha irmã. Adriana, além de você, outras pessoas também já viram luzes aqui, algo diferente na região? Sim, o meu pai, né, já viu bastante luzes. A minha mãe também já viu. O meu finado avô, Anadilo Bonifácio, e o meu avô Caetano e o Ataíde Bonifácio. Então é uma coisa que é recorrente por aqui. Sim, antigamente via mais, por causa que as pessoas ficavam mais por lá de fora ou caminhavam mais, né, à noite. Hoje as pessoas estão mais dentro de casa, ligadas no aparelho. Eu morei lá quando eu era criança, né, no sítio.
lá do meu pai, e avistei várias luzes quando eu era criança, várias, assim, tinha 2 luzes que a gente dormia num ranchinho do outro lado do rio, e ela aparecia todos os dias, 2 luzes no mesmo horário, e elas ficavam tipo brincando de esconde-esconde com a gente, e comigo e com a minha irmã, né? E aí, sua irmã também via? Minha irmã via também. E aí, com o passar do tempo, assim, avistei várias luzes. Uma vez eu tava na casa, depois que meu pai construiu uma casa lá pra gente, tá, onde é o galpão hoje. E eu vi uma luz no meio do quintal, isso já tinha acabado de escurecer, bem vermelha. E lá tinha, assim, muito vagalume, né? E eu falei bem assim, nossa, eu nunca vi um vagalume tão vermelho desse jeito. E fui seguindo ele. Ele veio, atravessou, a hora que ele atravessou a grotinha em frente do galpão, ele subiu em direção lá onde é a casa de pedra. Antes a casa de pedra não existia ali. Do lado da casa de pedra tem um pé de jatobá, né? E conforme ela foi subindo, ela foi crescendo o tamanho dela, e vermelha. Só que chegou lá em cima, ela ficou em cima do pé de jatobá, ela ficou imensa, imensa. Aí eu peguei e chamei meu pai. Falei, pai, olha lá o tamanho daquela luz, né? Aí ele falou, fica aí que eu vou lá ver e já venho. Entra pra dentro. Aí eu peguei e entrei pra dentro, aí ele voltou e nisso eu não vi mais, né? Mas assim, já avistei várias luzes lá. Cores diferentes? Cores diferentes. Tamanhos diferentes? Tamanhos diferentes. E ela tinha um movimento assim, parece que ela ficava dançando no ar. Nave propriamente dito, não? Nave, não. Nave eu nunca vi muitas luzes lá. E teve uma vez que eu estava dormindo no quarto, e era 2 quartos só. Um era do meu pai, né? Dormia meu pai, minha mãe e meus irmãos, e o outro quarto tinha 2 camas de casal e eu acho que uma de solteiro, não lembro direito. E nisso, eu e minha irmã dormia numa cama de casal, que ela ficava encostada na parede. E essa parede, lá no final dela, tinha uma janela. E nisso eu tinha acabado de deitar, assim, eu dei uma cochilada e aí eu acordei. Só que eu acordei, quando eu olhei, a janela ficava bem, assim, no rumo do meu pé. Eu olhei lá pra fora, eu vi, parecia que tava um dia. Tudo claro, assim. Eu enxergava um morro, tudo, como se fosse de dia. Aí eu falei assim, nossa, mas parece que eu acabei de deitar e já amanheceu o dia, né? Aí eu olhei, aí eu peguei e falei bem assim, mas todo mundo tá dormindo ainda, tá aqui. Até eu peguei e fui virar pro outro lado, né? No que eu virei pro outro lado, tava tudo escuro, o lado da casa, do lado de baixo. Tava escuro, escuro, à noite. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, eu peguei e cobri minha cabeça. Aí eu fiquei com tanto medo, meu coração batia, aí eu comecei a chutar minha irmã, chamando ela, que ela tava no pé, né? Aí eu chamava ela, Valéria, Valéria, acorda, e chutava ela forte, ela não acordava. Aí meu pai falou bem assim, Jaice, não é nada não, pode dormir. Só que eu lembro assim, que eu cobri minha cabeça, eu suei embaixo da coberta ali, mas eu não descobri. Aí eu não lembro nem a hora que eu dormi também, né? Dessa vez. Aí teve uma vez que meu pai me chamou, tem a fazenda que faz divisa com a chácara ali, que é do fundo ali. Ali tinha uma estrada que a gente passava por ali para chegar na cidade também, né? Só que hoje em dia o dono lá, o proprietário, fechou. Então meu pai me chamou um dia, falou, vamos ali que eu quero te conversar com você e te mostrar uma coisa, né? E nisso eu fui lá, tal, e ele foi me explicar, falar o significado dessas luzes para mim. E ele falou que essas luzes, o significado era os seres, né? Assim, no primeiro momento eu fiquei, nossa, com muito medo. Muito, muito, muito medo. E aí nisso apareceu uma luz no pé do morro lá, do São Sebastião. Aí ele falou, lá, ó, tá vendo? E eu olhei a luz e eu lembro que eu fiquei com muito medo, assim, porque falou, eu falei, nossa, ET, né? E assim, aí eu peguei e encostei minha cabeça na barriga dele e não queria olhar mais nada. Queria olhar, ele, não, calma, e conversou comigo, tal, né? Só que a hora que eu resolvi olhar, que eu olhei em direção do morro, aquele morro grandão, São Sebastião, ele tinha desaparecido. Eu vi
era assim, tava escurecendo e a lua tava meia clara assim. Eu vi um pasto assim plano e o pasto era assim da pastagem baixa, assim, não era mato alto nem nada. E ele era assim infinito. Os dois morros do lado, os menorzinhos tava lá, só que ele do meio não tava. E eu olhei assim, eu fiquei, falei, nossa, e o morro sumiu, e eu fiquei louca, né? Eu falei, não, e eu ficava pensando, gente, eu tô vendo coisa, né? Só que eu olhava assim, era só pasto, em direção do morro. E eu caçava o morro e eu enxergava os dois, que eram os mais baixinhos, e ele eu não via. Assim, luzes eu vi muitas, pertinho assim de mim. E vejo até hoje, né? Às vezes, assim, tô assim, às vezes eu vejo que elas aparecem, às vezes pode tá nós todos lá, assim, sentado, às vezes é para você ver e não é para nenhum de nós ver, ela aparece só para você. Só uma pessoa vê? Já teve casos de uma pessoa só ver também. Extraterrestre, você já viu algum? Foi dia 1º do ano retrasado, na virada do ano. 2018. A gente eu vou sempre para lá, para passar o Réveillon lá. E a gente se reúne, a família, os amigos lá, né? E nisso subiu uma turma lá para a pista, né? Aí outra turma ficou ali embaixo, tava o meu tio que tava com a barraca, tinha um pessoal armado barraca lá na casinha onde eu durmo. E tinha um outro grupinho que ia começar a assistir um filme ali. E nisso eu tava com muita dor no meu joelho, mas muita dor no meu joelho mesmo. E aí meu esposo já tinha ido dormir, aí eu falei, vou ficar mais um pouco. A minha filha queria ficar, aí demorou um pouquinho, ela falou, eu falei, vamos subir que já tá tarde. Uma turma foi pra lá e tal. E aí eu subi com ela. E nisso, uma turma que estava dormindo na varanda onde eu estava dormindo, já tinha ido deitar. E só meu tio que não, que é o Zé, né? Eu falei, o último a deitar, apaga a luz da varanda, né? E nisso eu fui deitar, deitei. Cheguei lá, meu esposo já estava dormindo. Aí minha filha dormiu. Tem a porta na frente. Eu estava dormindo no quartinho lá dentro. E aqui na frente é a varanda. E aí minha barraca fica de frente para a porta. Aí tava dormindo meu esposo, minha filha no meio e eu do lado. E aí eu deitei de lado com ela, assim como se a porta estivesse aqui, né? Eu deitei de lado, assim, virado para ela. Aí eu vi que ela dormiu, eu falei, eu vou virar para esse lado, porque é a posição que dói menos meu joelho, né? E nisso eu fui virar. No que eu fui virar, o que me chamou a atenção foi a claridade da lua, que estava clareando bem a varanda, assim. No que eu fui virar, eu vi um ser na varanda, no murinho, sentado de frente para mim. Só que a hora que eu olhei, que eu vi ele não estava olhando assim para mim naquela hora, ele estava virando a cabeça em direção ao banheirinho lá. Só que o movimento que ele fazia era um movimento assim, tipo 3D, sabe? Ele já tava com a face de lado, assim. E nisso eu olhei assim, eu não fiquei com medo. Eu fiquei assim, perplexa, né? Assim, falei, nossa, gente, eu tô vendo um ET, né? Fiquei olhando assim e ele tinha, assim, de lado, ele tinha aqui fino, né? O olho dele, assim, eu não posso dizer, era escuro, mas não sei dizer assim, isso era mais pro cinza escuro, né? Era grande, assim, que eu via só um lado dele, né? E a cabeça dele aqui era grande, comprida. Só que o pescoço dele era bem fininho e parece que ele estava sentado, assim, porque os braços dele estavam assim, ó. Pra mim que ele era alto, né? Porque ele estava assim e ele estava com o braço assim, os braços bem fininho, o tronco bem fininho, e ele era um cinza, assim, uma cor, porque a claridade da lua bateu nele também. Parecia que ele tinha uns brilhinhos assim, na pele dele também. 3 dedos? Não vi, que a mão dele estava baixa, eu estava deitada.
E nisso passou pela minha cabeça, eu vou chamar meu esposo para ver. Porque era só eu fazer assim, né? Esticar o braço. Aí eu peguei e falei, eu vou chamar o Luizinho para ver comigo, né? No que eu pensei isso, minha filha tossiu. Aí eu peguei e olhei para ela. No que eu olhei para ela, que eu voltei, ele não tava mais. E aí, assim, nesse dia eu apaguei. Eu não vi nem a hora que eu dormi. Tipo, Depois disso? Depois que eu vi. A cena, assim, foi a última coisa que eu lembro, foi que eu fui, olhei de novo, eu não vi ele. E aí eu não lembro mais nada. E aí, o que acontece? No outro dia cedo eu acordei, eu falei bem assim, meu esposo já tinha levantado, estava lá para baixo já tomando café da manhã. Eu pensei, falei, eu vou contar para a primeira pessoa, eu vou contar para o meu pai, né? Eu vou descer lá, vou chamar ele num canto e vou contar para ele primeiro. E nisso, uma amiga minha que estava lá, ela vinha subindo, porque o banheiro fica perto de onde eu durmo ali, né? Aí ela veio e falou assim pra mim, nossa amiga, mas você foi dormir tarde ontem? Aí eu falei assim pra ela, nossa, eu apaguei, que eu nem vi a hora que eu fui dormir. Aí ela falou, nossa, que estranho, porque aquela hora que você subiu, o filme tinha acabado de começar, e acabou o filme, demorou 1 hora e meia o filme, e eu subi pra vir no banheiro e a luz do seu quarto estava acesa. Aí eu falei, estava acesa? Falei pra ela, ela falou, tava. Aí ela falou, era uma lâmpada assim, parece aquelas lâmpadas quentes. Já estava, a luz do seu quarto estava até clareando, o outro quartinho do lado e a varanda. Aí eu falei, mas meu quarto tá sem lâmpada. Eu tinha tirado a lâmpada do meu quarto para colocar lá na mesa da ceia que estava sem lâmpada. Então os 2 quartos estavam sem lâmpada. Aí eu falei, engraçado, porque meu quarto tá sem lâmpada. Falei pra ela, você tem certeza que você viu? Ela falou, absoluta. Aí ela pegou, me empurrou assim, falou, deixa eu ver. Ela entrou lá no quarto, olhou nos 2 quartos e ela falou, não, eu devo estar louca. Ela falou, né? Eu devo estar louca. Eu vi o seu quarto com a luz acesa e era uma luz forte, daquelas lâmpadas antigas, ela falou, meio amarela, que estava clareando o outro quarto também, de tão forte, e a varanda. A luz refletia assim na porta, assim. Aí nisso ela desceu lá para baixo. Eu falei, eu vou descer ali que eu vou falar com meu pai. E ela foi primeiro e eu desci. E aí disse que ela desceu lá para baixo e tava no grupinho lá que tava com ela. E disse que ela falou assim, nossa gente, eu jurava que eu vi o quarto da Jaice com a luz acesa ontem. Aí o primo dela falou bem assim, mas estava aceso a luz do quarto dela. Aí ela falou, você viu? Ele falou, vi. Eu sentei na ponta do toco ali, na hora que você foi subir pro banheiro, e eu olhei daqui, o quarto dela tava com a luz acesa. Falou assim. E aí ela falou, ainda bem, porque eu achei que eu tava ficando louca. Não, tava acesa. Por que não tava acesa? Diz que ele falou, né? Aí ela falou, você acredita que o quarto dela tá sem lâmpada? Aí diz que ele falou, você entrou lá e viu? Ela falou, entrei e vi. Aí disse que o guri ficou enlouquecido. Ele falou, ai meu Deus, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora. Disse que começou a arrepiar o guri tudinho. Ele falou, meu Deus do céu, que luz que era aquela. E assim, aí no outro dia, eu já não senti mais a dor no meu joelho. Até hoje eu não senti mais. E era uma dor assim que eu não tinha posição. Eu esticava, doía, eu encurvava, doía, eu dobrava, era uma dor horrível, assim, tomava remédio para ver se melhorava. A partir desse dia eu nunca mais senti dor no meu joelho. Essa foi a sua única experiência, assim, com essa experiência? Sim. Marcante. Teve, assim, luzes que eu vi também, né, assim, teve uma vez também que a gente não tinha luz elétrica lá, a gente usava lampião, e foi um grupo de amigo nosso lá, e nisso foi um amigo meu, eu falei, eu vou no banheiro, e a gente usava lanterna, assim, à noite, porque não tinha luz, né, e era o banheirinho de baixo, e a porta era meio vazada, assim, das madeiras, né, e nisso eu fui no banheiro, ele falou, vou esperar você e depois eu vou, e ele sentou no murinho, assim, em frente do banheiro, assim, e aí eu lá de dentro do banheiro, eu olhei no vão da porta e vi, né, lá em direção na casinha onde eu durmo. Lá na casinha onde eu durmo, hoje, eu vi 2 luzes fluorescentes, verde fluorescente.
Aí eu olhei, né, e não tinha ninguém lá, né? E aí eu abri a porta e continuei vendo as duas lá, parada. Aí eu falei assim pra ele, você quer ver duas luzes? Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, se você quiser ver eu te mostro. Se você falar, não, eu não quero ver, eu não mostro. Aí ele ficou parado assim, ele falou, eu quero ver. Porque ele tinha medo, né? Aí eu peguei a ponta, mostrei pra ele, falei, ah lá. Aí ele pegou, tampou o rosto aqui no meu ombro e falou, vambora, vambora, vambora. E aí a gente desceu pro galpão, ele tremia o corpo inteirinho dele. Tremia, tremia, tremia. Ele pediu pro meu esposo, eu posso dormir aqui no colchão com vocês, porque eu senão vou ter que ir embora agora, que eu não tô aguentando, meu corpo tá tremendo inteiro de medo. E era 2 bolas de luz assim, verde, fluorescente. Esse fenômeno, você sente que eles circundam o seu pai? Ou a sua família? Eu acho que é o meu pai. Se você gostou desse caso super interessante, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe com seus amigos. Em breve nos veremos novamente. Até lá!